Bem-vindos à casa do Senhor. É bom nós estarmos juntos. Sei que estamos com alguma limitação. Sei também que, à medida que o Governo vai tomando novas decisões, vamos ficando mais apertados, aparentemente, em relação àquilo que nós podemos fazer. Mas a verdade é que ainda temos a possibilidade de estar em culto. Não estamos impedidos de nos reunirmos. E é bom que nós possamos estar aqui presencialmente. Nós, nesta ocasião, vamos celebrar a ceia do Senhor, chegar à mesa, e é sempre motivo de gratidão, mas também é algo que nós devemos fazer com muita consciência. A palavra nos chama a estar preparados, a examinarmos-nos antes de nós chegarmos à mesa do Senhor. Então, nós vamos aproveitar agora o nosso prelúdio musical para orar silenciosamente e preparar o nosso coração para este tempo de culto ao Senhor. A paz do Senhor possa continuar com cada um de nós. Quando nós celebramos a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, nós devemos lembrar que isto significa a entrada na sua presença. A mesa é algo na qual nós participamos quando vamos à casa de alguém e isto está normalmente lá dentro, não é? Não se põe a mesa do almoço ou do jantar, não fica no hall de entrada. É preciso entrar dentro da casa, é preciso fazer parte da família para nós podermos chegar e sentarmos-nos à mesa para participarmos. E esta bênção é algo que é resultado daquilo que Deus fez por nós. Foi quando Jesus morreu na cruz que nos abriu a possibilidade de chegarmos, entrarmos no Santo dos Santos, passar o véu, que era a barreira que nos impedia de lá chegar. Só o sumo sacerdote podia ir. Hoje nós todos podemos. E esta maravilha faz parte da bênção do Senhor para nós. O autor da carta aos Hebreus escreveu sobre isto, e nós vamos ficar de pé e ler este texto de forma responsiva, para lembrarmos a afirmação da palavra do Senhor. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Fazemos da parte
daqueles que, tendo recebido esta bênção, este privilégio de poder entrar no santuário pelo sangue de Jesus, não desprezamos esta bênção e fazemos uso dela. Chegarmos à mesa do Senhor é uma recordação do que Jesus fez por nós. Nós precisamos viver à sombra da cruz, lembrando o tamanho do sacrifício, que representa o compromisso dele conosco, para que nós também possamos ter o mesmo compromisso para com ele. E é isso que vamos cantar agora. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Meu Senhor, sentir tua voz ouvir, a chamar-me com amor. Mas de ti mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Bem contente está o meu coração em servir-te sem temor. Seguirei teus passos com retidão, constrangido pelo amor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Oh, que pura e santa alegria é aos teus santos ver-me achar. E convivem no irreverente fé com o Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. A nossa oração, Senhor, no início deste culto, tendo a consciência de que este é um pedido que não é fácil. Estar perto da cruz nos lembra de sacrifício e morte, mas também nos lembra o teu amor, a tua graça. Senhor, não sendo fácil, é o caminho que nós queremos andar, mais perto da tua cruz, percebendo a grandeza do que fizeste por nós, para motivarmos também, Senhor, as nossas vidas por ti. Nós te rogamos isto, em nome de Jesus. Amém. Dê uma olhadinha em quem está à sua volta, pode pelo menos acenar, não é? Já que não pode chegar perto, pelo menos dar uma olhadinha nos olhos, à distância, por cima da máscara e saudar aqueles que aqui vieram, assim como os que nos acompanham através da transmissão da internet. São bem-vindos para estar connosco. Os irmãos podem sentar-se. Nesta ocasião nós lembramos a mesa do Senhor. E a palavra nos diz que Jesus, junto com os seus discípulos, naquela noite especial, antes de ir à cruz, ele celebrou e instituiu uma nova cerimónia, não é? Um novo rito, diferente, usando os mesmos símbolos, mas com um novo significado. E ele, naquela ocasião, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória significa lembrança, mas em memória também significa em honra de. Quando fazemos alguma coisa em memória, estamos a lembrar, mas mais do que lembrar, nós estamos a fazer alguma coisa para honrar e dignificar esta pessoa.
Quando nós vemos um livro, ou uma obra de arte, ou um filme, ou uma peça de música que é feita em memória de alguém, não é só lembrar que esta pessoa existiu, significa que estamos a honrar esta pessoa, não é? Aquele livro ou aquela obra de arte foi feita para dignificar aquela pessoa. E Jesus nos chama a fazer isto em memória dele, lembrando certamente aquilo que ele fez, mas também dignificando aquilo que ele é por nós. O seu corpo foi dado para que nós pudéssemos ser salvos. E ele usou o pão como símbolo. Então o pão que nós tomamos lembra-nos o corpo do Senhor. Como diz o cântico, pão da vida, pão de Deus, pão celeste é meu Jesus. Vamos cantar esta primeira estrofe, lembrando o significado do pão. Pão da vida, pão de Deus, pão celeste é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Eu convido o irmão a tomar o pão que nos lembra o corpo de Jesus que foi dado por nós. Senhor, nós lembramos o teu envolvimento conosco em que vieste tomar forma humana e achado aqui entre nós, tu deste, Senhor, o teu corpo por nós, em sacrifício da vida, em sacrifício de morte. E ao tomar este pão nós queremos lembrar o preço da nossa salvação. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos por Jesus. Amém. Em memória do corpo de Jesus que foi dado por nós, comamos o pão. O texto diz que depois de cear, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pactos selados com sangue eram aqueles que tinham mais significado, mais peso, porque o sangue trazia esta força, não é? Da vida, do envolvimento máximo que estava a ser feito com aquele com quem se fazia a aliança. E o Senhor fez este pacto connosco através do seu sangue. E pelo sangue de Jesus nós sabemos que temos o perdão dos nossos pecados. O seu sangue é descrito na palavra como cobrindo o nosso pecado, não é? Ultrapassando a nossa falha e a nossa separação do Senhor. O cântico diz: sangue que Jesus verteu dá perdão, é eficaz. Vamos cantar esta estrofe. Sangue que Jesus verteu, dá perdão, é eficaz. Esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Convido os irmãos a tomarem o cálice. Senhor, nós te louvamos e agradecemos sempre por lembrar que o sangue de Jesus foi derramado por nós. Foi a sua vida, Senhor, que Ele deu para que nós pudéssemos ter vida. E cada vez que nós chegamos à mesa, nós queremos ser recordados, Senhor, disto, para nós também entregarmos de volta as nossas vidas nas Tuas mãos. Louvado seja o Teu nome. Nós te agradecemos por Jesus. Amém. Em memória do sangue de Jesus que foi dado por nós, tomemos o cálice.
É sempre bom recordarmos que, como batistas que somos, ou seja, no seguimento de uma reforma protestante radical, nós não acreditamos que este pão e este vinho sejam particularmente abençoados. E eles não vão fazer grande diferença para si, até porque não alimenta muito, é muito pouco, não é? Nós acreditamos que nós participamos na ceia não para ser abençoados, mas porque fomos abençoados, porque já recebemos. E ao celebrarmos, nós lembramos do que o Senhor fez por nós. E sim, em memória dele, nós cantamos e nos alegramos. Nós queremos então, lembrando o que ele fez por nós, entregar as nossas vidas para servir. Pois desejo-te servir e te honrar, meu Salvador. Diz a última estrofe do hino e nós vamos cantá-lo. É bom nós podermos estar juntos como família do Senhor. Sabemos que alguns irmãos estão preocupados com as novas medidas que o Governo está a estabelecer, recordando aos irmãos que, por enquanto, até agora, que nós estamos a acompanhar e temos que perceber o que é que vai acontecer. Até agora, não foi estabelecida nenhuma proibição da continuidade dos cultos, das atividades religiosas, dos serviços religiosos. Os cultos, as missas, enfim, estas atividades não estão proibidas. Nós podemos nos deslocar para participar dos cultos. Tendo em conta que poderá haver uma limitação de movimentações a partir da 1h, significa que o irmão, aquela carta que lhe foi dada antecipadamente para o outro fim de semana, continua válida. Ela justifica a sua participação no culto e, no caso, ao sair daqui, o irmão está a ir para casa. Nós vamos continuar a tentar estudar esta situação e perceber qual é a melhor maneira de agir, o que poderá ter que acontecer, e se for o caso nós diremos isto aos irmãos, e aí vamos precisar da vossa compreensão e da vossa participação, é ter que colocar os cultos um pouco mais cedo, não é? E será necessário, se for o caso, passarmos a ter a nossa celebração inicial não às 10, mas às 9, para que a outra, começando às 10h30, termine às 11h30 e haja tempo de toda a gente se deslocar para casa. Por enquanto, ainda não é o caso, vamos e estamos a estudar esta situação para decidir aquilo que é melhor, sabendo que domingo, para muitos irmãos, é um dia, o único dia às vezes em que se consegue descansar um pouco mais, e ter que estar aqui às 9 da manhã nós entendemos que representaria um esforço, mas nós acabamos de falar sobre cruz e morte e sacrifício. Não será assim um sacrifício tão grande se for o caso disto acontecer. Mas nós estaremos a informar aos irmãos à medida que as coisas forem acontecendo. Esta semana fica marcada para nós como família por mais um motivo de alegria e celebração, não é? Tem sido um ano muito abençoado para a Igreja, de uma forma particular para o berçário da Igreja, não é? O berçário da Igreja daqui a bocado não tem mais espaço, não é? Primeiro foi a Noemi, a nossa prazerosa. Depois foi o Jonatas, presente de Deus, e esta semana nasceu a estrela, não é? Esther. A Esther chegou lá na casa do Bruno e da Renata. E nós estamos gratos a Deus, porque enquanto vamos vendo o Benjamim e o Pedrinho crescerem, também o Senhor vai acrescentando à família da Igreja aqueles que vão chegando. E é motivo de nós ficarmos felizes. Esta semana nós teremos a Conferência de Música e Adoração. Ela normalmente acontecia no fim do verão. É uma conferência que a nossa igreja, ou a liderança da nossa igreja, tem estado à frente já há 6 anos. Este é o 6º ano em que nós fazemos a conferência. Ela acontecia no acampamento batista. Durante uma semana juntávamos músicos, cantores, enfim, os irmãos das igrejas do país inteiro que participavam na área da adoração. Estavam juntos para meditar na palavra, meditar na doutrina, no ensino bíblico sobre a adoração e também na parte técnica. Era uma semana muito alegre, muito abençoada, muito musical, não é? Muito barulhenta.
barulhenta, mas barulho no bom sentido, e que terminava normalmente com uma apresentação pública, que também servia de trabalho evangelístico. Este ano, o ano da diferença, não foi possível fazê-la porque não foi possível usar o acampamento. Mas nós vamos ter a conferência no próximo fim de semana, nos moldes possíveis, ou seja, através da internet. Vamos ter um culto de abertura na sexta-feira à noite. Sábado vamos ter atividades com várias palestras, desde da manhã até ao fim do dia, e culto à noite. As palestras têm vários temas diferentes e é possível inscrever-se e escolher o tema em que vai participar. Vai correr através do sistema de Zoom. E os irmãos já receberam no WhatsApp da igreja o link no qual podem se inscrever. Dizer aos irmãos que é totalmente gratuito. Qualquer irmão que queira participar pode se inscrever, seja só para assistir aos cultos, seja para assistir aos cultos e às palestras. No caso da palestra, pode escolher. Há temas bastante variados. Alguns são muito técnicos e talvez específicos para pessoas que trabalham com música, mas há outros que são mais abertos e que podem ajudar os irmãos a participar. Por exemplo, uma das palestras é sobre hinos, não é? Sobre a história dos hinos, como é que eles chegaram até nós. É uma área bastante aberta, não é preciso ser técnico de música para poder participar desta palestra. Elas são abertas à participação dos irmãos. Então gostaríamos que orassem, porque esta conferência envolveu um grande esforço de preparação. Nós temos preletores aqui de Portugal, temos preletores do Brasil, temos preletor dos Estados Unidos, que é a vantagem de usar a internet, não é? As pessoas podem estar em qualquer lugar do mundo e vão participar. Temos gente a participar em vários lugares do mundo, também sabemos disto, e pedimos aos irmãos oração. E também, se quiserem participar, estão perfeitamente à vontade para o fazer. Também chamar a atenção dos irmãos que nós gostaríamos de ter uma assembleia de igreja para o dia 29. Agora, com estas restrições, nós teremos que ver como vamos fazer, mas continuamos a pensar em fazê-la e gostaríamos que ela fosse presencial. Acho que uma assembleia pelo Zoom não é o ideal, mas estaremos a informar os irmãos assim que for possível e tomarmos uma decisão. Este mês é o mês em que pensamos em missões nacionais e no último domingo vamos levantar uma oferta específica para missões nacionais e estamos a ter alguma informação dos campos para poder contribuir de forma mais consciente. E hoje vamos ouvir falar sobre o Minho, onde está o pastor Carlos Martínez e sua família. Eles são obreiros que vieram do Paraguai, veja, não é? O Senhor é dono da terra, tirou alguém do Paraguai e trouxe para trabalhar no norte de Portugal. Vamos ver algumas imagens e ouvir alguma informação do que está a acontecer ali. Bem-vindos à Rede Vale do Minho. Deixe-nos contar-nos o que Deus fez por nós nesse ano aqui na nossa região.
A informação é dada para que nós possamos orar, em primeiro lugar, porque os obreiros precisam sempre das nossas orações. E também para que nós possamos contribuir com mais consciência, não é? Com mais vontade, sabendo aquilo que está a acontecer. A zona do Alto Minho é uma zona bastante difícil, irmãos. O trabalho é bastante complicado ali em termos de resultados. Mas, pela graça de Deus, nós vemos, inclusive, batismos, e olha que para ser batizado no Minho é preciso ser crente de verdade, não é? Porque aquela água é gelada. Mas pronto, dão um bom testemunho também nesse aspecto. Vamos então orar, pedir ao Senhor pelo trabalho, não somente ali, mas em todo o nosso país, pelos obreiros que o Senhor tem disponibilizado para o fazer. Vou pedir ao pastor Samuel que nos dirija nesta oração. Nosso Deus e bom Pai, nós te queremos louvar, queremos agradecer o Teu nome, ó Pai Santo, as Suas bênçãos, agradecer o Teu nome e reconhecer as bênçãos que continuas a derramar sobre nós. Obrigado pela manhã que nos estás a conceder e a oportunidade também de podermos estar aqui, cultuando e engrandecendo o Teu nome. Nós te louvamos, ó Pai Santo, por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui comemorando mais um memorial da sua obra na cruz por nós. Nós te agradecemos, ó Pai Santo, pelas bênçãos que continuas a derramar sobre nós, sobre a nossa comunidade de fé aqui. Obrigado, ó Pai Santo, também pelas crianças que chegaram, que nasceram, Pai Santo, num ano marcado pela morte, tantas pessoas. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vinda, pelo nascimento da Noemi, do Jonatas e também da Esther. Nós te agradecemos e pedimos, ó Pai, sabedoria aos pais e também condições para poderem criar essas crianças, ó Pai, debaixo da Tua orientação, Pai, para que um dia Te possam conhecer também e reconhecer como Senhor das suas vidas. Obrigado, ó Pai de amor, pela salvação que continuas a realizar. Obrigado porque o Teu reino continua a crescer, ó Pai Santo, e o Evangelho continua a transformar vidas. E nós Te agradecemos pelo trabalho que tem sido feito lá no Norte, lá no Alto Minho, ó Pai Santo. Obrigado pelo Teu servo, Carlos Martínez, e também a sua família, que dia e noite procuram espalhar a mensagem da salvação, e nós Te agradecemos pelos resultados. Pedimos também que Tu orientes todos os trabalhos, ó Pai, da conferência de música que terá lugar dentro de dias, ó Pai, que mais pessoas possam aprender também a louvar o Teu nome, e que aqueles que irão orientar esse trabalho sejam instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai Santo, para que, como resultado de todo esse trabalho, o Teu nome possa ser engrandecido no nosso meio. Nós Te pedimos agora que Tu nos orientes durante o tempo da mensagem que será trazida pelo Teu servo, nosso pastor. Rogamos, ó Pai, que a ação do Espírito possa mover-se no nosso meio e que a Tua palavra possa chegar aos nossos corações. Unge os lábios do Teu servo, usa-o como instrumento nas Tuas mãos e sensibiliza os nossos corações para ouvirmos aquilo que Tu tens para cada um de nós esta manhã. Esta é a nossa oração que fazemos de gratidão e de louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A oração deveria ser o começo de tudo. Deveria ser. E, no entanto, parece que tantas vezes nós a deixamos para o fim. O fim dos recursos. Não há mais recursos. Vamos orar. O fim das ideias. Não sabemos o que fazer. Então vamos orar. O fim das esperanças. Não há saída. Então vamos orar. O fim das forças. Não consigo mais. Então vamos orar. Não devia ser assim, irmãos. É triste. O Senhor teria nos poupado de muita angústia e sofrimento se nós tivéssemos colocado a oração no lugar certo, que é no começo. E não quando já não há mais saídas. Jonas recebeu uma ordem de Deus. Ele não gostou dela. Mas como servo, não lhe tinha sido dado o direito de escolha do que o Senhor determina. O Senhor é que é Senhor. O Jonas era só servo. Mas ele não gostou. Então, o que é que ele devia ter feito? No princípio, orado. Independentemente das suas dificuldades. Se o problema era sentimental, eu não gosto dos assírios,
Então ore sobre o assunto, Deus pode mudar o seu coração. O problema podia ser moral, mas eu acho que eles devem ser destruídos. Então converse com Deus, para que o Senhor o ajude a perceber o que é que se passa. O problema era teológico. Mas Deus é perdoador e se calhar ainda os perdoa. Então, fale com o Senhor, para que Ele possa lhe explicar e para que você possa ter o seu coração movido em relação a isso. O problema era racial. Eu não quero que nenhum ninivita se converta. Então precisa mesmo orar, porque Deus tem que mudar a sua forma de ser. O problema era psicológico. Eu tenho medo. Eles são maus, são famosos por serem cruéis. Então ore e peça ao Senhor que lhe dê coragem. O que o profeta devia ter feito era orar, falar com Deus, pedir direção e, se havia necessidade de mudança do coração, ele teria poupado muitas dores e sofrimentos a si mesmo e aos outros, porque outros também sofreram por causa dele. Mas não foi isso que ele fez. Ele agiu de acordo com a sua própria cabeça, o seu próprio sentimento, usando os seus próprios recursos e forças e tentou fugir. Vamos ver então quando é que chega a oração. Jonas, abra a sua Bíblia. Vamos começar no fim do capítulo 1 e ler o capítulo 2. De pé, em reverência à palavra do Senhor. Capítulo 1 de Jonas, verso 15, diz assim: E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois tu me lançaste no profundo do coração dos mares e a corrente das águas me cercou, todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça, desci até aos fundamentos dos montes, desci até à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e eu subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Pai, a tua palavra é vida para nós e nós queremos compreendê-la para a vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O que acontece nesta parte do livro é aquilo que torna este pequenino livro de Jonas difícil para os intérpretes chamados liberais, que têm dificuldade em aceitar milagres. Eles não aceitam a possibilidade de que Jonas tivesse sido engolido por um peixe, tivesse ficado na barriga do peixe e depois ainda tivesse sobrevivido. Eles então interpretam este livro como sendo uma parábola, uma alegoria e não um facto histórico. Já disse aos irmãos que nós o interpretamos como fato histórico porque Jesus fala dele como tal. E Jesus não se podia enganar. Ele estava em forma humana, mas era Deus. Ao citar a história de Jonas, ele a cita como um facto e assim nós acreditamos que seja. Bem, irmãos, não seria difícil que um peixe pudesse ter engolido Jonas. Algumas pessoas dizem, mas a baleia é um animal muito grande, mas tem goelas pequenas. Mas o texto não diz que foi uma baleia, diz que foi um grande peixe. E existem vários peixes na natureza, seja atuais, seja antigos, que nós sabemos que têm a possibilidade de engolir uma pessoa inteira. Por exemplo, um tipo de baleia, que é o cachalote, poderia ter feito isto. Tubarão-baleia também poderia ter. Há outras possibilidades.
Há descrição de personagens que tiveram esta experiência. Um dos casos mais famosos é o caso do marinheiro James Bartley, que trabalhava no baleeiro Star of the East, e isto em 1891. Ele caiu ao mar e ele foi engolido por um cachalote e foi dado como perdido. No entretanto, eles conseguiram finalmente caçar o cachalote e passadas 15 horas que James Bartley tinha sido engolido, eles abriram a barriga do cachalote e ele estava lá ainda vivo. Ele ficou com algumas sequelas e uma das características que ele ficou foi que a sua pele ficou acinzentada e a partir dali ele passou a ter uma grande sensibilidade ao sol, muita dificuldade em estar ao sol. O que até combina com a história do Jonas, não é? Porque lá no fim o Jonas vai ter problema com o sol. Mas, irmãos, nós não precisamos disto para chegar lá. Nós lemos a Bíblia e, além da história de Jonas, nós encontramos inúmeras histórias em que Deus, o Criador, usa a natureza que Ele criou a seu próprio serviço. Deus disse a corvos que levassem pão e carne a Elias 2 vezes por dia. É contra a natureza dos corvos. A natureza deles era comer. Não, mas eles levaram. Então, serviram de garçons, não é? 2 vezes por dia lá vinham os corvos e traziam a comidinha para o Jonas. E o Jonas, Elias. E Elias viveu durante muitos dias, semanas, talvez meses, até que o riacho tivesse secado. O texto bíblico nos diz que Daniel foi lançado na cova dos leões e os leões estavam há dias sem comer, famintos, estavam tão famintos que depois, quando os acusadores de Daniel foram lançados lá, eles nem chegaram lá embaixo, os leões os apanharam no caminho. Mas o Daniel foi colocado lá embaixo, sentou-se ao lado dos leões, passou a noite tranquilo e os leões deram uma de gatinhos, não é? Ao lado dele. Contra a natureza, irmãos. Mas foi Deus que fechou a boca dos leões. A fornalha ardente do rei Nabucodonosor era tão quente que os soldados que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro morreram queimados. Mas os 3 andaram lá no meio a passear. E o Senhor Jesus veio ter com eles. O que é que eles conversaram? Não faço a mínima ideia. Eles tinham mostrado a sua fé ao dizerem, olha, o nosso Deus pode nos livrar do fogo, se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, nós também não vamos nos dobrar diante da tua estátua. E o Senhor honrou a fé destes homens e alterou a natureza extraordinária do fogo. Fogo que não queima. A Bíblia nos diz que o Mar Vermelho se abriu para o povo passar. E o Rio Jordão também. E o Senhor usou todas as pragas no Egito para fazer aquilo que Ele queria. Aqui Deus vai usar um peixe grande. O Jonas ficou lá dentro. Mas foram 3 dias e 3 noites. Nós sabemos que pela contagem judaica não era preciso que fossem 72 horas. Bastava, não é? Assim como sabemos com o Senhor Jesus, foram contados 3 dias. Porque Ele morreu dentro daquilo que era considerado a sexta, passou o sábado e no domingo logo de madrugada. Não foram 72 horas, mas foram considerados 3 dias. O que nós sabemos é que Deus agiu aqui de forma milagrosa. E o Senhor usou este peixe. E o peixe foi usado para várias coisas, irmãos. Por um lado, ele foi usado para disciplina. Mas por outro lado, irmãos, vejam bem, o peixe foi usado para salvação. Qual era a hipótese que o Jonas tinha de sobreviver naquele mar encapelado? E morrer. Mas assim o peixe serviu de salva-vidas. E mais do que salva-vidas. O peixe foi o Uber divino, irmãos. Pegou o Jonas e levou para onde ele tinha que ir, não é? Foi lá levar para a costa. Enquanto eles estavam a tentar ir com o barco, não conseguiram. E Jonas dentro d'água também não ia conseguir. Mas o peixe transportou-o para o sítio onde ele devia estar. E então, no capítulo 2, o texto muda a sua forma de descrever. O livro é essencialmente narrativa, contando a história de alguém. Mas o capítulo 2 é Jonas falando em primeira mão, porque nós temos um salmo, uma oração da parte de Jonas, e então temos a primeira pessoa do singular. Quando nós olhamos para este texto, e se nós conhecemos o livro de Salmos, percebemos que temos aqui quase que um medley, não é? Um conjunto de vários textos, de vários salmos diferentes. E é fácil percebermos isto. Se Jonas era um homem, era um profeta fiel a Jeová, o livro de Salmos, muitos dos salmos que poderiam ser considerados citados por Jonas já existiam, porque todos os salmos que são atribuídos a esta oração de Jonas são davídicos, e os salmos de Davi já existiam há mais de 200 anos. Portanto,
Jonas podia perfeitamente os conhecer e usá-los, porque nós devemos usar os salmos para devoção e para oração. Essa é uma das formas corretas de usar o livro de Salmos. Usarmos o livro de Salmos para a nossa oração. Portanto, não é nada extraordinário que Jonas tenha feito isto. E ele então faz uma oração clássica dos Salmos, uma oração de lamento, de clamor, em que numa primeira parte ele faz um pedido, a seguir ele descreve a sua situação dramática, então ele fala da libertação do Senhor e termina com gratidão. E em alguns salmos com voto, como acontece aqui, ou seja, o compromisso com o Senhor diante da sua dificuldade. Ele começa a oração, irmãos, versículo 2, não é? Na minha angústia clamei ao Senhor. Nós percebemos que ele está a falar do que já aconteceu. Este salmo não foi composto dentro da barriga do peixe, claro. Depois que ele saiu e lembrando aquilo que ele experimentou lá dentro, ele escreveu este salmo, este cântico, esta poesia em forma de oração. E ele diz, do ventre do abismo. A palavra abismo aqui é a palavra Sheol, que representava o mundo dos mortos. E faz com que alguns intérpretes entendam que o que aconteceu com Jonas foi ele verdadeiramente morreu. E depois o Senhor o trouxe à vida novamente. Como daria a entender, por exemplo, o versículo 6. Fizeste subir da sepultura a minha vida. É uma das possibilidades. Mas também é verdade que muitas vezes o salmista, e nós e os irmãos que têm acompanhado as meditações nos salmos, estamos quase a chegar ao fim, não é? Já devem se lembrar que muitas vezes o salmista fala da sua angústia ou da sua dificuldade como se ele já estivesse fazendo parte dos mortos. Como se ele já estivesse, não é, no mundo daqueles que se perderam, daqueles que foram para outra vida. O lógico da história é que Jonas entenda que a sua vida acabou. Tente imaginar só um bocadinho. Você foi lançado ao mar no meio de uma tempestade, chegou um peixe enorme, zoom. Você se vê dentro da barriga do peixe. Qual é a lógica? Acabou. Pronto. Terminou. Este é o meu caixão, não é? Esta é a minha sepultura. Evidentemente que acabou. Não há como escapar de uma situação destas. Portanto, esta é a noção natural e própria daquilo que está no seu coração. É interessante porque este texto e esta oração nos lembra que não há lugar e nem situação imprópria para a oração. Não há nem lugar, nem situação imprópria para a oração. Davi, num dos seus salmos, ele tinha entendido isto e ele disse: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. E quase que a gente tem vontade de dizer: oh Jonas, se tivesses pensado um bocadinho mais neste salmo, não tinhas fugido, não é? Porque não vale a pena. Ele teve esta experiência e ele compreendeu que era possível orar ao Senhor em qualquer circunstância. Irmãos, a oração, como eu vos disse no começo desta palavra, deve estar no começo de tudo. Mas, se como homens e mulheres falharmos e a deixarmos para o fim, a Bíblia nos diz que Deus é tão maravilhoso que mesmo assim Ele ouve. Mesmo quando nós não fazemos a oração na hora certa que devíamos fazer, Ele, na sua paciência e na sua graça, mesmo assim nos ouve. Irmão, não permita que o inimigo lhe diga que não vale a pena orar. Não aceite. Não permita. Isso é mentira do diabo. E ele gosta desta mentira. Ele gosta de esfregar na cara do crente as suas falhas, os seus erros. Ele gosta de dizer: agora tu vais orar. Agora. Não acha que é um bocadinho tarde? Ele agora já não vai mais. Olha o que tu fizeste. Né? Olha a sujeira que tu fizeste. Sinceramente, agora que tu vais orar, achas que Deus vai ouvir? Irmãos, Jonas está na barriga do peixe. Tá? Não tem como ser pior. Mas mesmo ali ele podia orar. E Deus ouviu a sua oração. Então este é um ensino importante para nós. Agora, é claro que também nos ensina que a oração aceitável ao Senhor é a oração do coração contrito, o coração quebrado. Davi também dizia isso: Senhor, tu não queres sacrifícios, tu queres um coração humilde. Ao coração humilde tu não vais negar, tu vais ouvir o coração humilde, o coração que crê,
Porque Jonas, apesar da sua situação, ele ora na barriga do peixe. Mesmo estando tão afastado do Senhor, ele ainda acredita que pode orar e ele ainda acredita que Deus pode ouvi-lo. Esta oração agrada o coração de Deus. Nós podemos pensar, olhando para esta situação, e dizer assim, bem, devia ser mesmo difícil este fulano, não? Se foi preciso uma prova tão grande para que ele pudesse quebrar, não é? Foi preciso Deus colocá-lo no meio do mar, dentro da barriga do peixe, para que ele pudesse, digamos, se tornar contrito diante daquilo que Deus estava a fazer na vida dele, é porque ele devia ser mesmo muito teimoso. Então ele descreve o que está a acontecer, não é? Ele descreve a situação, o irmão encontra aí no texto, não é? Me lançaste do profundo dos mares, as correntes passaram por mim, as vagas, etc. e tal. É curioso, não é? Ele diz, tu me lançaste no coração dos mares. Mas quem foi que o lançou? O texto diz que os marinheiros levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. Mas ele diz, tu me lançaste. Irmãos, o Jonas está a reconhecer uma grande verdade bíblica, que é, Deus utiliza instrumentos humanos para cumprir a sua vontade. Mesmo que estas pessoas não sejam necessariamente seus servos. Meu irmão, Deus não tem esse limite. Nós é que pomos limites ao Senhor. E achamos que Ele só pode trabalhar com aqueles que são crentes. Irmãos, o mundo está na mão do Senhor, Ele pode usar quem Ele quiser. Quantas vezes Ele usa pessoas em lugares que nós nunca imaginamos. Chegamos àquele sítio e aquela pessoa não tem nada a ver com Deus e, no entretanto, Deus toca o coração daquela pessoa e a pessoa nos abençoa. Não é? E nós somos servidos por alguém que não tem nada a ver com o Senhor, não é um seguidor de Jesus, mas o Senhor move corações. O Senhor usa instrumentos humanos. E aqui é o que vai acontecer. A lógica da situação é que não valia mais a pena orar, mas a oração vai além da razão. Ela muitas vezes acontece quando parece não fazer sentido. Mas é isso que a palavra de Deus nos ensina. O versículo 4 é muito interessante. Olha o versículo 4. Ele está a reclamar, não é? Então disse eu, lançado estou de diante dos teus olhos. Mas espera aí. Jonas, espera aí. Espera só um bocadinho, Jonas. Vamos conversar. O que é que Deus disse para tu fazeres? Disse para eu ir para Nínive. Ok. E o que é que tu fizeste? Apanhei um barco para Tarsis. E porquê é que tu fizeste isto? Eu estava a tentar fugir da presença do Senhor. Quer dizer, tu estavas a tentar fugir de Deus, mas agora dizes que Deus te abandonou e que Deus te lançou para longe? Jonas, em que é que ficamos? Afinal, quem é que fugiu de quem? Quem é que deixou quem de lado? Irmãos, não parece ser uma resposta e uma situação tão comum? O homem não liga a mínima para Deus, não se preocupa com o Senhor em momento algum da sua vida, não gasta um minuto com a palavra de Deus, não gasta um segundo com a oração. Quando é abordado a respeito da existência de Deus ou daquilo que Deus pode fazer, ri, faz troça das coisas espirituais, mas quando a coisa complica, onde é que estava Deus? Então dizem que Deus existe, afinal permitiu que isto acontecesse comigo. Ainda por cima dizem que Deus é um Deus de amor. Olha só o que eu estou a experimentar. Mas irmãos, é Jonas. Afinal, em que é que ficamos? Se você quer ir para Tarsis, depois não reclame que está no meio da tempestade e na barriga do peixe. Não foi o Senhor que te lançou para longe. Porque a palavra diz que Deus não está longe, Ele está perto daqueles que o buscam em verdade. Daqueles que têm um coração contrito, daqueles que se humilham realmente para o buscar. Mas o Jonas, como típico homem, ele está aqui a reclamar. E é muito interessante. Apesar de ser um homem do norte, nós sabemos que ele habitava no reino de Israel. Como profeta de Deus, ele provavelmente conhecia o templo, não é? E ficamos com esta ideia porque ele menciona o templo 2 vezes. Portanto, ele devia ter tido alguma experiência de ir ao templo de Jerusalém. Porque não era impossível, nem havia impedimento absoluto. Havia cruzamento de pessoas de um lado para o outro. E haveria ainda alguns servos do Senhor, alguns fiéis a Deus no norte, que iriam de vez em quando ao sul, eventualmente para adorar no templo. Se Jonas era um profeta sério, ele sabia que os altares alternativos de Jeroboão II, em Dan e em Berseba, não eram verdadeiros. Era um culto sincrético.
porque tinham bezerros de ouro simbolizando Deus. Ele sabia que não podia adorar o Senhor ali. Portanto, aqui quando falamos em templo, certamente estamos a falar em templo de Jerusalém. E ele anseia pelo templo, não é? Ele lembra das vezes que esteve no templo e ele anseia. Porque ao lembrar do templo, ele lembra daquilo que é a presença de Deus. Presença palpável, presença que responde. É uma esperança que ele tem de algum tipo de salvação. Ele menciona, e aqui provavelmente ele está descrevendo aquilo que era a visão hebraica da organização do mundo. No versículo 6 ele diz, descia aos fundamentos dos montes. Os judeus acreditavam que a terra estava de certo modo, era todo o que havia de terra pousava sobre água. Então era possível ir por baixo, digamos, da própria terra e encontrar as colunas que sustentavam a terra no meio dos mares. Talvez seja isto que ele esteja aqui a descrever no seu entendimento. Ele desfalece, entende que não tem hipótese nenhuma e então ele ora ao Senhor, ele clama a Deus. Ele reconhece que Deus é um Deus que pode responder. Ele cita aqui a idolatria. Há poucas horas antes, ele estava a ver aqueles marinheiros a pedirem aos seus deuses, cada um clamando a um Deus diferente, que o ajudasse. E não houve resposta, a não ser quando eles obedeceram aquilo que era a orientação de Deus. Lancem-me ao mar e a tempestade vai parar. E quando ele foi lançado ao mar, apesar da relutância dos marinheiros, finalmente eles o lançam ao mar. E nessa altura o mar para e eles veem, afinal, há um Deus que verdadeiramente tem poder. E há um Deus que verdadeiramente responde. E nesta ocasião, então, terminando a sua oração, ele diz assim, eu vou pagar os meus votos. Que votos é que Jonas fez na barriga do peixe? Nós não sabemos, não é? Podemos especular. Talvez possamos dizer assim, provavelmente o Jonas disse, Senhor, olha, se eu sair daqui, eu vou a Nínive, que é para Nínive que tu queres que eu vá. Então, se eu sair daqui, eu vou a Nínive. Não sabemos, mas é possível. Ou talvez ele tenha prometido fazer algum sacrifício no templo. Seja como for, esta é uma característica dos Salmos. Nós devemos ter cuidado em fazer votos. O Senhor não pede, mas quando nós fazemos é para cumprir. Nós não devemos declarar as coisas ao Senhor de qualquer maneira. E aí recordamos aquilo que muitas vezes falamos aos irmãos, do cuidado que devemos ter na hora da chamada adoração, do período de louvor. Porque nós dizemos coisas a cantar que são muito sérias. Nós fazemos votos ao Senhor. Nós hoje cantamos, quero estar mais perto da tua cruz. Cantamos, não foi? Várias vezes. Mas você sabe o que é estar perto da cruz? A cruz não é essa coisinha bonitinha de ouro e prata que a gente tem aqui pendurado no pescoço. Não, não é dessa cruz que estamos a falar. A cruz é um instrumento de tortura. Quer mesmo estar perto da cruz? Os meus votos pagarei, porque eu sei que só de Deus vem a salvação. O texto termina no versículo 2, versículo 10, dizendo que Deus falou novamente ao peixe. Deus novamente controla e domina totalmente o monstro marinho, que segundo a mitologia oriental e na própria visão hebraica, era algo oposto e contrário a Deus. Os monstros marinhos, eles se levantavam para tentar trazer o caos no mundo. Para Deus isso não é problema absolutamente nenhum. Deus manda o monstro marinho engolir o Jonas e depois manda ele vomitar o Jonas lá na terra, porque ele tem ainda um trabalho para ele fazer. Jonas era indigesto. Indigesto. Mas, irmãos, ele não é só indigesto. Nós não temos só gente indigesta no Antigo Testamento. Ele foi vomitado. Desagradável, não é? Vomitado por peixe. Não é? E como é que deve ter saído lá? Não deve ter sido nada agradável. Deve ter precisado de muitos banhos para poder melhorar um bocadinho o cheiro. O Jonas devia cheirar a peixe durante meses, não? Mas o texto nos fala no Novo Testamento também de mais alguém que era vomitado. Os irmãos lembram-se? Vomitar-te-ei da minha boca, disse o Senhor Jesus à igreja de Laodiceia. Aquele que não é nem frio nem quente, é morno, aquele que desobedece, aquele que acha que pode servir a Deus de acordo com a sua própria agenda, é vomitado. Foi o que aconteceu com Jonas. Nem o peixe o aguentou, ele foi vomitado. Mas agora, estranhamente,
ele está em condições de poder fazer o trabalho que Deus tem para ele. Porquê, irmãos? Porque finalmente Jonas encarnou a mensagem que ele vai transmitir. A mensagem que Jonas vai transmitir a Nínive é uma mensagem sobre pecado e que necessita de arrependimento. É preciso, a mensagem que ele vai pregar aos ninivitas é a respeito da sua maldade. Ele vai falar aos ninivitas: vocês têm pecado e Deus ouviu e viu a vossa maldade e a vossa cidade vai ser destruída por causa da vossa maldade. Mas como é que ele podia falar do peso do pecado? Como é que ele podia falar das consequências da maldade? Como é que ele podia falar da necessidade de arrependimento se ele não tinha experimentado isto? Como transmitir uma mensagem que, em primeiro lugar, não serviu para nós? O pregador que prega uma mensagem que não experimentou é papagaio. Não tem significado nenhum. É necessário encarnar a mensagem, entendê-la e vivenciá-la para depois poder passá-la para outros. Agora ele está preparado, porque agora ele entendeu a maldade, agora ele entendeu o pecado, agora ele entendeu o que significa estar afastado de Deus, agora ele entendeu o que significa o castigo do Senhor, agora ele se arrependeu verdadeiramente. E agora ele tem o coração preparado. Pelo menos ele compreende pecado e arrependimento. E agora ele pode anunciar à cidade de Nínive aquilo que ela precisa ouvir. E é o que ele vai fazer. Capítulo 3. Mas não dá para ver hoje, não é? Vamos ver se na semana que vem conseguimos. Eu queria que nós guardássemos, irmãos, aqui a necessidade da oração em primeiro lugar. O Jonas sofre tanto e passa tanta dificuldade porque ele não vai à presença do Senhor, ele não reconhece as suas limitações. Talvez fosse difícil chegar a Deus e dizer: Senhor, eu não gosto dos assírios, eu quero mais é que eles sejam todos destruídos. Ok, mas fala com o Senhor, abre o seu coração, deixa Deus ouvir, porque o Senhor, Ele transforma, só Ele transforma, Ele muda o nosso entendimento. Talvez fosse difícil para o Jonas reconhecer que lá no fundo ele era racista, não queria saber de mais ninguém a não ser o seu próprio povo. Mas ele precisava de começar com a oração. E ele teria poupado a sua vida e a vida daqueles que estavam à sua volta. Nós somos chamados, sobretudo em ocasião como esta em que fomos à mesa do Senhor, a olhar para a nossa própria vida, a perceber aquilo que não está bem e em contrição dizer: perdoa, Senhor, perdoa. E é isso que nós vamos cantar agora. E eu convido os irmãos para ficarmos de pé para o fazer. Perdoa-me, Senhor, se não vivi para te servir. Sem meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo que viver para ti. Ensina-me a ouvir e com amor servir. E os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei. Sem meu caminho escuro, tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei. Se
Agradecemos mais uma vez a presença dos irmãos, recordando que à saída devemos esperar para ser orientados de forma ordeira e a evitarmos aglomerações aqui à porta para cumprirmos aquilo que nos é pedido pelas autoridades. Pai, nós te agradecemos a Tua palavra, a Tua graça, Senhor, a Tua paciência, a Tua misericórdia nos espantam. Mesmo quando fugimos, desobedecemos de forma consciente, Tu ainda assim ouves. Nós te somos gratos. Mas também te pedimos, Senhor, que Tu despertes em nosso coração esta ansiedade pela comunhão, que não deixa a oração para o último lugar, para o fim dos recursos, mas que a coloca no lugar certo, no começo de tudo. Abençoa cada um que aqui entrou, conhece as nossas necessidades e usa a Tua palavra para cada coração. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.